Você já se perguntou se, como cristão, é permitido se defender? Por exemplo, se alguém te ataca, você revida, você pega uma arma, você chama a polícia, você ora e deixa nas mãos de Deus, o que você faz? Essa é uma dúvida que pega muita gente, e a Bíblia tem muita coisa a dizer sobre isso. Hoje a gente vai ter que fazer a moda antiga aqui, tá? Porque geralmente eu abro no site do Bíblia Online, mas eu tô sem internet e até agora não vieram resolver. Mas tudo bem, não tem problema, essa Bíblia aqui ela é muito legal. Mas quando a gente pensa em Bíblia e legítima defesa, de cara vem aquele mandamento, né, o não matarás. A gente já vai tratar um pouco mais profundamente a respeito dele, mas só pra gente começar com uma bomba já. Esse mandamento ele foi mal traduzido para o português. Bom, eu sou ex-militar, eu fui fuzileiro naval durante 5 anos, então pra mim esse é um tema que me pega muito, né? Não porque eu tive que me tornar um cordeiro e me submeter a um ataque de terceiros à minha integridade física, mas ele me pegou um pouco porque eu tive que mudar bem a forma que eu enxergo esse tema. Mas como a gente vai ver, a Bíblia, ela tem muita coisa a dizer sobre a legítima defesa sim, tá? Porque, por exemplo, você tá em perigo, a sua família tá em risco, a Bíblia te dá carta branca para reagir ou te chama para uma coisa maior? Essa é uma dúvida que a gente vai tirar hoje aqui. E a gente vai abrir em Êxodo 22, 2-3, ou a minha tradução diz assim: se um ladrão for encontrado saqueando e for ferido para que morra, não se derramará sangue por ele. Se o sol houver se levantado sobre ele, derramar-se-á sangue por ele, pois ele deve fazer restituição completa. Se ele não possuir nada, será vendido pelo seu furto. Aí o comentário aqui diz o seguinte: a diferença nas respostas ao arrombamento em períodos diferentes repousa na preocupação com a vida dos donos que podia estar em risco, especialmente se o arrombamento ocorresse à noite. Durante o dia, eles poderiam reconhecer o ladrão e saber se ele era ou não um intruso perigoso. Citado aqui Jeremias 2, 26, 34-35 também. Mesmo a vida de um ladrão tinha valor. Ele não podia ser vendido como escravo ou ser morto por vingança. Então aqui a gente já começa a ver a influência do contexto na Bíblia Sagrada, porque aqui ele dá carta branca para uma legítima defesa um pouco mais intensa se o ladrão for pego executando o crime durante a noite, implicando que tem um perigo maior para os donos daquela mercadoria, para os donos da casa, né, para as pessoas que vivem ali. Agora, se o ladrão for pego roubando durante o dia, esses versículos eles já recomendam uma atitude um pouco mais branda por parte da vítima, por exemplo, chamar alguém que está por perto, né? Aquele conceito da autotutela fala um pouco sobre isso no direito. Então, nesse caso, que tem mais gente em volta, que o ladrão está mais à vista, né? A recomendação é que ele seja tratado com um pouco mais de misericórdia. Ao passo que, durante a noite, enquanto as pessoas estão dormindo, enquanto não tem muita gente por perto observando o que está acontecendo e a vida das vítimas realmente está mais em risco do que durante o dia, nesse caso, esse versículo ele dá um pouco mais de legalidade para uma legítima defesa um pouco mais ríspida, né? Digamos assim. Agora, antes de continuar com exemplos bíblicos, a gente precisa entender o que é legítima defesa e como isso está tanto na Bíblia como na lei. Bom, na Bíblia, a legítima defesa aparece justamente em contextos onde proteger a vida sua ou de outros é necessário, mas sempre com uma certa moderação. Como a gente acabou de ver, por exemplo, em Êxodo 22, defender a sua casa de um invasor à noite não é pecado. Mas se for de dia, quando você pode chamar alguém, quando tem mais gente vendo aquela situação, a coisa já muda um pouco de cena. Isso já indica que a intenção e o contexto são duas coisas muito importantes nesse caso. No Novo Testamento, lá em Mateus 5:39, Jesus diz o seguinte: pode abrir sua Bíblia aí também se você quiser, tá bom? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O comentário é o seguinte: Jesus explicou que olho por olho, de Êxodo 21:24, Levítico 24:20 e Deuteronômio 19:21, foi dado não como uma ordem para vingança pessoal, mas como um princípio para orientar os tribunais na determinação de punições apropriadas. O tapa na face direita era um tapa com as costas da mão, que era tanto afrontoso quanto injurioso. É aquele tapa a mansa brava, né? Para este ato, a lei judaica impunha uma penalidade que era 2 vezes aquela por um golpe com a palma aberta na face esquerda. Deste modo, vemos que Jesus instava aos seus discípulos que não buscassem a vingança,
até mesmo contra o tipo mais ofensivo de golpe. As palavras "não resistais ao mal" não indicam, todavia, que não deveríamos buscar a justiça ou nos defender quando ameaçados de sérios danos físicos. Por mais que a uma primeira análise isso pareça um pouco contraditório, na verdade não é, e a gente vai ver isso já já, tá bom? Porque no Código Penal brasileiro, o artigo 25 diz o seguinte, eu tô sem internet ainda, mas por sorte eu deixei anotado aqui nos meus tópicos, tá? O artigo 25 do Código Penal brasileiro. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Para traduzir um pouco aqui o juridiquês, que dificulta um pouco o nosso entendimento, né? Você pode se defender em 3 situações. A primeira é se houver uma ameaça real e imediata. A segunda, você deve usar meios proporcionais àquela ameaça. E a terceira, se caso você não tenha outra saída. Isso, inclusive, é bem parecido com a Bíblia, que nos convoca tanto à proporcionalidade quanto ao contexto daquela situação. E um fato é que o direito, como a gente conhece hoje, ele tem uma influência bíblica muito forte, porque ele foi moldado no cristianismo, né? A ideia de que todos são iguais perante a lei, isso é uma ideia cristã. Se a gente pega, por exemplo, o direito em um país que é de administração islâmica, as leis já são bem diferentes. E para nós é muito mais natural estudar o que está no texto bíblico e comparar com as nossas leis do que estudar, por exemplo, o que está no texto sagrado desse pessoal e comparar com o nosso direito, ou do que está na nossa Bíblia e comparar com as leis deles. Percebe a diferença? E a gente tem outro detalhe, aquele mandamento "não matarás", que é um dos 10 mandamentos, na verdade, em hebraico, a palavra é hatzar. Eu não sei falar muito bem hebraico, mas é mais ou menos isso, tá? Só que ela não significa "não matarás", ela significa "não assassinarás", ou seja, matar com uma intenção maligna, porque a Bíblia distingue muito claramente um assassinato, de mortes em guerra, de legítima defesa, de um ato para proteger inocentes, para proteger outras pessoas, entende? Isso a gente vê lá em Números, capítulo 35, versículos 16 a 21. E no Brasil isso também se alinha com o contexto de excludente de ilicitude, lá do Código Penal. É claro que o cristão deve buscar sempre a paz, mas isso não faz dele obrigado a ser uma vítima. Aquele filme lá, o Sniper Americano, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala que tem 3 pessoas no mundo, né? Tem as ovelhas, que são as pessoas inocentonas, que são sempre vítimas. Tem os lobos, que são as pessoas que atacam essas ovelhas. E tem os cães pastores, que são as pessoas que protegem as ovelhas, mesmo que de uma forma mais firme, né? Até porque diversas vezes ao longo da Bíblia, Deus levantou uma pessoa, não para ficar parada enquanto o mal avança, mas para proteger o seu povo. O livro de Juízes, ele fala bastante sobre isso. E uma das características mais fortes da Bíblia é que quando alguém falha, quando alguém comete um pecado, por mais ridículo que seja, o texto ele não esconde isso da gente. Ele mostra as falhas dos seus personagens, né, das suas pessoas, da forma mais crua possível. Às vezes é até chocante. Como que alguém que foi ungido poderia fazer aquela atitude? E isso comunica muito também com a nossa vida, porque às vezes nós mesmos fazemos coisas que parecem absurdas para a nossa melhor versão. Vamos ver como isso funciona na prática? Abra sua Bíblia em Gênesis 34. Eu não vou ler aqui porque é o capítulo inteiro, né? Então vai ser uma leitura muito longa, mas a gente vai contextualizar aqui. Só que eu espero, pausa o vídeo e dá uma lida em Gênesis 34. Bom, isso aconteceu alguns bons séculos antes da lei de Moisés, lá na época dos patriarcas, na era dos patriarcas, né? E nesse caso, Diná, a filha de Jacó, foi violentada por Siquém, que era um príncipe cananeu. Ele se apaixona terrivelmente por ela e ele vai falar com a sua família para que ela possa ser dada em casamento a ele e os dois povos possam se misturar. Ou seja, a família de Jacó se casaria com as mulheres da tribo de Siquém e a tribo de Siquém se casaria com as mulheres da família de Jacó. Só que os irmãos dela, de Diná, Simeão e Levi, eles fazem uma peripécia bem interessante de um ponto de vista militar, né? Eles combinam um certo acordo. Tudo bem, Siquém, a gente pode até fazer esse acordo aí que você falou pra gente, só que tem uma condição. Todos os homens da sua tribo vão ter que fazer a circuncisão. Siquém estava tão terrivelmente apaixonado por Diná que ele aceitou, ora, ele ficou muito feliz. Então todos os homens da sua tribo
aceitaram essa circuncisão. O que aconteceu? Os irmãos de Diná esperaram chegar ao terceiro dia, que é quando a dor da circuncisão estava no seu ápice. Os cananeus não conseguiam nem levantar da cama direito de tanta dor que eles estavam sentindo. E nesse momento eles não só invadem a vila, como eles neutralizam todos os homens que estavam sentindo essas dores da circuncisão e saqueiam tudo que tem ali. Isso foi legítima defesa? Isso foi defesa da honra? Não, isso foi vingança, né? Movida por ira e desproporcionalidade. Percebe que ninguém tá certo nessa história. Nem Siquém, nem os filhos de Jacó. E nem Jacó, que tinha o seu nome usurpador, enganador, aquele que puxa o calcanhar, concordou com isso. Porque a história de Jacó também é muito interessante. Só que isso seria mais um tema para outro vídeo, né? Porque Deus muda o caráter dele quando muda o seu nome de Jacó para Israel. Em um momento muito interessante, em que aparece um anjo do Senhor, alguns teólogos dizem que era Jesus já naquela época, e luta com Jacó a noite inteira para testar se ele queria mesmo essa bênção. Aí tem até aquele momento que a articulação da perna dele, de Jacó no caso, é ferida por esse anjo, que seria Jesus, e ele ganha esse nome de Israel, que significa aquele que reina com Deus ou aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então nem esse cara que tinha o nome de enganador, ele concordou, ele achou isso absurdo, né? E no Brasil, já que a gente está falando de legítima defesa, isso já violaria o artigo 25 do Código Penal, porque a resposta não foi nem proporcional, nem contra uma agressão iminente. Foi inclusive de forma premeditada, né? Infringindo inclusive o artigo 61, inciso 2, se eu não me engano, do Código Penal, porque a violência já tinha passado e eles agiram por vingança, por ódio, não por defesa. Agora, abra sua Bíblia em Provérbios 16:32. Na minha está escrito assim: aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. O comentário diz o seguinte: sobre tardio em se irar, ver nota em 14:29, a gente já vai lá, tá? A pessoa que não se deixa controlar pelas próprias paixões é melhor do que um poderoso herói militar que não possui tal controle. E o 14:29 explica que aquele que é tardio em irar-se é ser paciente. Fora do livro de Provérbios, essa mesma expressão, ela sempre é usada no Antigo Testamento para se referir a Deus, nosso Senhor. Isso acontece em Êxodo 34:6, em Números 14:18, em Neemias 9:17, Salmo 86 e etc, etc, etc. Isso acontece muito no Antigo Testamento. Então, de novo, a gente vê que a legítima defesa, ela exige uma certa moderação. Se fosse com você, você faria como os irmãos de Diná? Eu confesso que eu ia dar uma cambaleada, né? Mas tenha cuidado, porque a linha entre vingança e defesa, muitas vezes ela é muito tênue. Mas a gente tem um excelente exemplo onde uma legítima defesa justa é evitada por sabedoria espiritual. A gente vê isso com Davi e Saul. Dá uma lida agora em 1 Samuel, capítulo 24. Nesse episódio, o rei Saul, por sua inveja, por até sua possessão demoníaca, estava em um momento onde ele estava caçando Davi, que já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha assumido o trono, lá no deserto. E durante a caçada, Saul entra numa caverna para aliviar o seu intestino. Só que, coincidentemente, essa era a mesma caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos. E eles viram ali aquela cena, né, de Saul levantando a sua túnica, talvez até tirando a sua armadura, e ficando de cócoras ali no canto. Os homens de Davi viram aquilo e falaram: olha, essa é a sua oportunidade, vai lá, neutraliza ele de uma vez por todas para que a gente possa sair desse exílio. E Saul realmente era uma ameaça real. Aquela era uma agressão iminente, né? Saul estava procurando o rei Davi para eliminá-lo, para levar ele para a glória de Deus. Mas Davi, nesse momento, o que ele escolheu fazer? Ele foi lá de mansinho, com a sua faca, e ele cortou só um pedacinho ali da túnica do rei Saul e voltou a se esconder e deixou ele ir para que depois ele pudesse mostrar a oportunidade que ele teve e a misericórdia que ele teve. Agora, uma coisa curiosa nessa história é que Davi depois mostra, né, para o rei Saul o que ele tinha feito. Saul se arrepende naquele momento de estar perseguindo Davi, só que Davi, mesmo tendo agido com tanta sabedoria, ele também se arrepende, porque ele entendeu naquele momento que aquilo era uma atitude não só imprudente, como desrespeitosa contra alguém que, mesmo sendo cruel, ainda era um rei que havia sido ungido por Deus. Era uma autoridade espiritual naquele momento. E mesmo que Davi
tivesse se defendido naquela caverna, perante a lei ele não estaria errado. Eu falo da lei falando do Código Penal brasileiro. Só que perante a sabedoria espiritual, o Senhor fez com que Davi tivesse uma decisão mais sábia do que a lei. Inclusive depois isso aconteceu de novo, tá? Enquanto o rei Saul estava novamente perseguindo a Davi e eles estavam em suas tendas adormecendo, Davi entrou lá de mansinho, pegou a lança do rei Saul e foi embora, fazendo exatamente a mesma coisa. Então é muito interessante da gente ver como funciona uma ação inspirada por Deus, que mesmo com a lei autorizando a legítima defesa, ele escolhe uma ação não só mais ousada, né? Uma ação mais heróica, mas uma ação que tem uma consequência melhor para todo mundo ali. Porque isso mostra uma coisa muito interessante lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Pode abrir na sua Bíblia aí. Na minha Bíblia diz assim: mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O comentário diz o seguinte: o incrédulo é identificado como alguém que não tem o Espírito de Deus. Portanto, ele não acolhe, não recebe, não abraça as coisas do Espírito de Deus. Ele não é capaz de conhecer o Evangelho, que vem do Espírito Santo, porque o considera loucura, e é o Espírito quem convence e revela. Nos capítulos 1 e 2 de 1 Coríntios inteiros, loucura sempre diz respeito a Cristo, e este crucificado. O Evangelho, a sabedoria de Deus. Quem é espiritual é capaz de discernir todas as coisas com respeito a esta sabedoria. No entanto, ele próprio não é julgado por ninguém. O discernimento do homem espiritual é um entendimento das coisas profundas de Deus, livremente concedido ao que crê. O homem espiritual é julgado pelo Senhor, o juiz, para determinar o quanto ele está sendo fiel em sua vida e na proclamação do Evangelho. Então, por meio do Espírito Santo, porque naquele momento Davi estava com o Espírito Santo, ele já havia sido ungido por Samuel, ele teve uma atitude extremamente inteligente, não só evitando a violência, como ganhando pontos na sua moralidade, né? Porque uma coisa muito interessante é que o cristão ele sempre deve buscar a comunhão com o Espírito Santo. Naquele momento onde Jesus está para ser levado, né, ali de Getsemane para ser interrogado pelos sacerdotes, Pedro saca sua faca e tenta cortar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Mas Jesus, nesse momento, o impede, falando que aquele que mata pela espada, certamente morrerá pela espada. É claro que a nossa sabedoria, o nosso panorama, ele é muito limitado em comparação com alguém que está fora do espaço e do tempo. Então, muitas vezes, para nós, a única opção que sobra é a legítima defesa, e não tem problema nenhum com isso. Mas é muito importante que a gente esteja sempre em comunhão com Deus, porque em um momento que muitas vezes parece sem saída para nós, o sobrenatural, o Espírito Santo, ele pode até agir por meio de você para transformar aquela situação em até um caso de evangelização, dependendo do caso. Um exemplo clássico disso é uma coisa que aconteceu com Daniel Mastral na época que ele ainda estava vivo. Ele falava muito sobre uma ocasião onde ele estava no trânsito, né? Ele era mestre de Kung Fu, e um cara começou a fechar ele, frear na frente, e ele foi brecando até que ele encostou. Isso lá na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Aí o cara saiu do carro, nervoso, começou a socar a janela dele, a mulher do Daniel do lado, pedindo pra ele ir lá e quebrar a cara desse motorista, né? Mas ele já tinha feito um voto com o senhor que ele não queria mais ser uma pessoa violenta. Então o que ele fez nesse momento? Ele saiu do carro, ele começou a falar de uma forma branda, né? Mansa com aquele senhor. Aí no final ele falou, Deus abençoe. Os dois já estavam para cada um seguir seu caminho. Ele falou, Deus abençoe. Naquele momento o cara ficou muito nervoso e ele começou a falar, você é crente, né? E começou a esculachar os crentes. E nesse momento, Daniel Mastral, tomado pelo Espírito, ele levantou um acontecimento sobre o pai daquela pessoa, que ele estava muito frustrado com o pai dele e ele meio que descontava isso no mundo. Naquele momento, esse senhor ele começou a chorar igual uma criança ali. Aí o Daniel Mastral começou a falar da palavra dele, os dois ajoelharam ali no meio da Marginal Pinheiros, começaram a se abraçar chorando. Naquele momento o cara aceitou Jesus. Ele inclusive levou embora, né, a Bíblia do Daniel, que era uma Thompson. Tem uma Thompson aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Essa Bíblia aqui que ela é muito boa para pregação, né? Ela tem alguns guias aqui no final bem legais.
que eles trazem alguns temas para a pessoa pregar. Ele dá mastigado ali os versículos que tem que falar para cada tema. É bem legal para pregador. E Daniel Mastral tava com essa Bíblia no carro e deu de presente pro cara. Inclusive, anos depois, o Daniel foi numa igreja e encontrou esse cara pregando com a mesma Bíblia que ele tinha dado. Então, olha que situação maravilhosa que só alguém que está fora do espaço e do tempo poderia orquestrar. Percebe como funciona uma ação do Espírito Santo? O Daniel poderia muito bem se defender ali, o cara estava sendo agressivo com ele. Porém, por estar em comunhão com o Espírito Santo, ele teve uma atitude sábia, não por ele, mas por Deus. Deus agiu por meio dele. Veja que honra, veja que glória. Todas as honras e todas as glórias sejam dadas a Jesus Cristo. Mas veja que honra ser usado pelo Espírito Santo dessa forma. Porque muitas vezes no nosso mundo, no mundo natural, você ser uma pessoa violenta, capaz de se defender, parece algo muito legal, muito recompensador. Você é uma pessoa que intimida, as pessoas te respeitam. Eu, como militar, aprendi a gostar muito desse tipo de personalidade. Só que a Bíblia nos traz um exemplo muito interessante, lá em Gênesis, que é uma das partes que poucas pessoas leem, que são as genealogias, porque a gente tem 2 Lameques em Gênesis. A gente tem o Lameque, que é da linhagem de Caim, e a gente tem o Lameque, que é da linhagem de Sete. E veja a diferença entre os dois. Bom, abra sua Bíblia em Gênesis 4, versículo 9. Isso acontece logo depois de Caim ter matado seu irmão Abel, E o Senhor diz o seguinte a ele. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E ele disse, o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares a terra, porque Caim era um agricultor, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E Caim disse ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Perceba que isso não indica arrependimento, só indica remorso, Eis que tu me expulsaste nesse dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse, portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. Então fica muito claro aqui, a gente lendo isso, que foi imposta uma maldição sobre Caim, não uma bênção, correto? Mas agora vai lá para o versículo 23 e 24, onde Lameque, descendente de Caim, acaba de matar 2 pessoas. Esse aqui é o cântico da espada, E Lameque disse às suas 2 mulheres, que inclusive ele era o primeiro polígamo da história, E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida, e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Então olha que lógica doentia, O comentário diz o seguinte, usando uma lógica distorcida, Lameque parecia sugerir que Deus lhe proveria maior proteção do que a proporcionada a Caim, uma vez que ele, Lameque, matara o dobro de homens. Olha que coisa maluca, Só que a gente tem outro Lameque, que é o descendente de Sete. A linhagem de Sete, depois da queda de Adão, foi a primeira que começou a invocar novamente o nome do Senhor. Então abra agora lá em Gênesis 5, versículos 28 a 31. Agora fala sobre o outro Lameque, o descendente de Sete. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou seu nome Noé, dizendo, este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos de idade. E Noé gerou Sem, Cam e Jafé. Então veja que interessante. A primeira coisa é que Noé significa alívio, Mas isso não tem tanto a ver com o que a gente está falando agora. Uma coisa curiosa da gente reparar é que o Lameque, lá do Cântico da Espada, ele falou que a sua bênção seria de 70 vezes 7. Isso dá 490, mas para ter um efeito didático, imagina 7 e 7. 2 7, 77. O segundo Lameque
que foi uma pessoa reta aos olhos do Senhor, uma pessoa que invocou ao Senhor, ele viveu 777 anos. Então observe uma coisa muito curiosa. Por mais que no nosso mundo uma pessoa violenta pareça ter uma certa moral, um certo poder, um certo sucesso, uma certa fama, uma áurea que parece que você tem que respeitá-la por medo, uma pessoa reta, pela bênção do Senhor, ela alcança um patamar muito maior. Ela tem uma bênção muito maior. A longo prazo, ela é muito mais bem recompensada. Star Wars, por incrível que pareça, também fala um pouco a respeito disso, com o lado sombrio da força e o lado claro, né? O lado da luz. O lado sombrio, ele é um atalho muito grande. Só que a pessoa que dedica a sua vida à luz, ela tem um trajeto não só mais prazeroso, não só mais feliz, só que um desempenho, inclusive, melhor a longo prazo do que a pessoa que passou a sua vida inteira no ódio, querendo acabar com todo mundo que vê na frente, né? É uma coisa muito interessante da gente analisar. E qual Lameque você quer ser? O Lameque do 77 ou o Lameque do 777? Porque a escolha é sua. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas ele te convida a ser o segundo Lameque. Outro cara que viveu muito pelo seu braço, pela sua força, foi Sansão. Será que ele estava certo? Dá uma lida agora em Juízes, do capítulo 13 até o final do capítulo 16. Sansão era um homem muito curioso, porque ele nasceu desde o ventre da sua mãe com o voto de Nazireu, que era uma pessoa separada para Deus. E ele tinha muitos requisitos para cumprir e manter a sua bênção. Dentre eles, deixar o cabelo crescer, ele não podia tocar em cadáveres, não podia entrar em vinhas, beber vinho, e ele era um cara muito forte. Em um certo momento, uma coisa curiosa da gente ver é que no momento que ele entra em uma vinha, come umas uvas que ele não poderia no voto dele, logo depois ele é atacado por um leão. Em um outro momento, ele vai atrás de um favo de mel, que também estava perto de um cadáver, se eu não me engano, e ele também é gravemente prejudicado ali. Só que ele começou a contar muito com a sua força, né? A sua força bruta. Ele era um colecionador de filisteus, né? Os filisteus temiam muito ele. Os filisteus, inclusive, têm as suas origens lá na ilha de Creta, uma coisa muito interessante que se comunica diretamente com a mitologia grega, que eu estou preparando um vídeo a respeito disso, já já você vai poder ver. Mas a mitologia grega tem uma relação muito grande com a história da Bíblia. Mas enfim, Sansão era um cara muito forte, e ele começou a contar muito com os seus braços, com a sua força. Ele chegou até a, sozinho, ganhar no combate de 1000 filisteus ao mesmo tempo, né? Se a gente se impressiona com Guts lá de Berserk, ganhando de 100, você imagina Sansão, que ganhou de 1000. Mas aí os filisteus, muito sabiamente, separam uma mulher chamada Dalila para ir seduzir esse guerreiro chamado Sansão. Dalila, inclusive, significa da noite, né? E ela vai lá, com o passar do tempo, ela vai tentando descobrir a fraqueza de Sansão. E ele fala, não, minha fraqueza é tal, minha fraqueza é tal. E ele vai mentindo. E os filisteus tentam várias vezes atacar eles, pressupondo essa falsa fraqueza. E todas as vezes ele dizima os filisteus, né? Só que tem uma certa noite que, mesmo sabendo, né, não é possível que ele não soubesse que era Dalila que estava passando essas informações falsas para os filisteus, porque isso já tinha acontecido algumas boas vezes, mas ele vai lá e fala, não, minha fraqueza é meu cabelo mesmo, se você cortar eu vou ficar fraco, é isso aí. Porque eu acho que ele estava confiando muito na sua própria força, né? E tudo bem, eles foram lá durante a noite, né? A cabeça dele foi raspada, o seu cabelo foi cortado, e ele viu que toda a sua força tinha desaparecido. Ele ficou fraco, ele não conseguiu fazer nada do que ele fazia antes. E nesse momento, ele foi raptado pelos filisteus. Uma coisa absurda, os seus olhos inclusive são arrancados, né? Porque ele era muito forte. Isso lembra inclusive o que acontece lá no Resident Evil 4, né? Com aquele bicho que parece Wolverine. E ele ficou por muitos anos servindo nos espetáculos ali das arenas dos filisteus, né? Só que muito tempo depois, em um certo momento, ele ora a Deus pedindo perdão, né? E ele fala, Senhor, gostaria de mais uma oportunidade de acabar com esse pessoal aqui. Deus dá essa força novamente para ele. Ele vai lá e empurra umas pilastras para cima dos líderes filisteus, porque a pilastra cai e esmaga todo mundo, esmaga inclusive os líderes dos filisteus, então isso fragilizou de uma forma bonita a hierarquia, as linhas de combate dos filisteus, porque os líderes foram todos tragicamente neutralizados, né? Então, mesmo com um destino positivo para os israelitas, veja o que custou para a vida de Sansão contar com a sua própria força. É complicado da gente imaginar isso, né? O custo para ele foi muito grande, ao passo que rei Davi, que sempre confiou muito no Senhor, mesmo sendo um cara franzino, baixinho, meio fraco, mesmo assim, ele conseguiu vencer Golias, que era
era um gigante, era um cara muito forte, por causa do temor que ele tinha ao Senhor, por causa do amor que ele tinha ao Deus verdadeiro. E Davi, mesmo com os seus pecados, porque Davi não era nenhum santinho, ele foi por muitos anos exaltado por Deus, tá? Justamente por causa do amor, por causa da confiança que ele tinha no Senhor. Então veja a diferença entre os dois e pense um pouco a respeito disso, né? E um cara que matou a charada da legítima defesa, na verdade, foi Paulo, porque ele dizia que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo me santifica, nem tudo me aproxima do Senhor. Vamos ler na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Pode abrir aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Então veja que coisa interessante, né? As coisas do mundo, elas têm uma característica própria entre si. Elas nos escravizam. Tudo que está no mundo, lembre sempre-se disso, tá? Tudo que está no mundo sempre vai servir para te escravizar. As coisas naturais, elas nos escravizam, mas as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas nos libertam, elas nos fazem conhecer a verdadeira liberdade, sobretudo, em Cristo. Então perceba que até uma coisa simples como a legítima defesa, se a gente moldar muito a nossa personalidade, a nossa rotina, o nosso treinamento só nisso, perceba que isso também vai acabar te escravizando, vai escravizar, sobretudo, a sua mente, né? Eu, como militar, passei muitos anos preso nisso. Eu passava um bom tempo moldando a minha personalidade para ser uma pessoa violenta, uma pessoa intimidadora, uma pessoa que ninguém queria chegar perto, né? Milagrosamente, só a minha noiva que se aproximou de mim. E eu não era uma pessoa assim. Eu sempre fui, desde a minha infância, uma pessoa muito mansa. E eu também, nem quando era militar, fui uma pessoa ruim, tá? Muito pelo contrário. Mas talvez por um trauma, né? Alguma coisa do passado, eu moldei, desde a minha adolescência até a minha fase adulta, uma personalidade muito intimidadora para as outras pessoas. Uma coisa muito assustadora. Uma coisa que, querendo ou não, é uma forma de escravidão. Mas a verdadeira força, a minha verdadeira liberdade, ela não estava em mim mesmo, ela estava em Cristo. Em Cristo eu achei uma coisa muito maior do que eu jamais poderia conquistar, nem com 100, nem com 1000 anos de treinamento militar, do mais refinado que fosse, né? Em Mateus 5,9, Jesus também diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então, por mais que o Código Penal, a própria Bíblia, ela nos dê legalidade para a legítima defesa, Cristo nos chama para algo maior, pedindo amor, inclusive, para os nossos inimigos, orando por eles. Porque Isaías 64, versículo 6, ele deixa bem claro que as nossas justiças são como trapo de imundícia. E imundícia, nessa palavra, nesse contexto, significa pano de menstruação. Essa é a nossa justiça. Ela é falha. Ela é como trapo de menstruação, trapo sujo daquele sangue. Veja que coisa nojenta, né? Essa é a nossa justiça. Ao passo que a justiça divina, a justiça de Deus, ela é justa, ela é perfeita e ela é agradável. O nosso sistema, ele é altamente corrupto, né? Nos diálogos de Sócrates, ele já tinha descoberto que a nossa justiça se resume a favorecer os amigos e prejudicar os nossos inimigos, né? Só que essas ações sábias e espirituais, elas dependem necessariamente do Espírito Santo. Porque se a gente for tentar com a nossa inteligência fazer uma coisa dessas que, por exemplo, aconteceu com Daniel Mastral, a probabilidade é que teria acontecido uma catástrofe, né? O cara poderia ter sacado uma arma, uma faca, alguma coisa ruim poderia ter acontecido, porque nós estamos presos ao tempo, nós estamos presos ao espaço. Então a gente não tem essa compreensão maior que Deus tem por estar separado da nossa dimensão. É como se fosse, por exemplo, um vídeo, né? Alguém te mostra um vídeo de um cara indo com tudo, empurrando uma criança, a criança vai, se estatela inteira no chão, você imagina que esse cara é um monstro, que ele é um psicopata, só que aí outra pessoa te mostra a mesma situação, só que de outra perspectiva, uma perspectiva mais distanciada, e essa perspectiva mostra que naquele momento estava caindo uma árvore e ela ia acabar com a vida daquele garoto. Então esse cara, que de repente era um psicopata, ele passou na sua mente a ser um herói, tudo por uma leve mudança de perspectiva. Então imagina o que uma perspectiva que está fora da dimensão temporal não pode fazer de diferença da perspectiva de alguém que está preso no tempo. E se você ainda não conhece Jesus Cristo e o que ele pode fazer na sua vida, ele te convida a entregar a sua vida para ele hoje. Ele diz o seguinte: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes trarei descanso, eu lhes trarei alívio, porque o meu fardo é leve
e o meu jugo é suave. Então, se você não estiver aguentando mais as coisas da vida, as coisas desse mundo, entregue sua vida para Cristo, porque nele você vai encontrar a verdadeira força. A legítima defesa, ela é um direito, tanto na lei quanto na Bíblia, mas a sabedoria espiritual, a comunhão com o Espírito Santo, esse é o seu maior escudo. Então, que Deus te abençoe e até a próxima.